Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Clique no nosso e-mail, participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está no seu vídeo 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista e Debate agora está disponível na internet. Acesse o nosso portal sindmetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade a você, trabalhador e trabalhadora. Participem! O tema do programa de hoje é política que incentiva a participação social. Com o objetivo de estimular a participação da sociedade civil nas decisões públicas, a presidente Dilma Rousseff assinou em maio deste ano um decreto que cria a Política Nacional de Participação Social de número 8.243. A medida pode contribuir para a consolidação da democracia no nosso país. Para saber mais sobre esse assunto e as críticas que o rodeiam, o Visão Trabalhista em Debate recebe nos estúdios da TV Osasco Cida Lopes, da coordenação do Comitê Regional do Plebiscito Popular pela Constituinte. Cida, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Obrigada, é um prazer mais uma vez estar aqui na TV Osasco, em especial aí no programa do Sindicato dos Metalúrgicos. Obrigado. Convidamos também Gilberto Almazan, o Rato, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Rato, muito obrigado também por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço pelo convite. Eu começo a perguntar a Cida. Cida, em termos gerais, eu queria que você explicasse aos nossos telespectadores o que é a Política Nacional da Participação Social. Essa Política Nacional de Participação Social, esse decreto-lei, ele vem regulamentar a participação social, a participação popular, que já está garantida na Constituição de 1988, que até o momento não estava regulamentada. O seu principal objetivo é articular a sociedade civil, criar um mecanismo de relação da sociedade civil com o governo, com o Estado, criando uma articulação aí através de conferências, conselhos, de audiências públicas para discutir, para planejar e fazer a gestão da política pública em temas essenciais para a população, para o povo brasileiro. Agora, Gilberto, qual a importância que você vê de estabelecer no país uma política de participação social? Isso é fundamental para o país, para a gente poder avançar. Você não faz políticas públicas sem o público, né? Então, a participação popular sempre é muito importante. Agora, Cida, na prática, completando o que o Gilberto acabou de dizer, o que muda com o novo decreto? Na verdade, o novo decreto, ele não muda as coisas, ele só regulamenta o que está na Constituição. E ele normatiza a criação de novos conselhos, de novas formas de participação. E regulamenta as que já estavam colocadas, que são as conferências, que são as audiências, que são os conselhos. Ele vai dar mais articulação e ele possibilita também a articulação desses conselhos dentro do Programa Nacional de Política Social. Agora, Gilberto, qual é o impacto desta política na vida dos brasileiros? Melhora a participação popular. A gente tem alguns exemplos já exitosos. A gente tem o Conselho Municipal, o Estadual e o Nacional de Saúde, por exemplo, né? Isso só ajudou na discussão, na melhoria do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Melhorou a fiscalização, né, os municípios tiveram que implementar políticas mais adequadas para a população. Isso ajudou em muito, não atrapalhou em nada, só ajudou. E a gente tem uma série de outros conselhos.
tem da segurança pública, a gente tem o conselho tutelar, a gente tem uma série hoje já de conselhos. E isso não atrapalhou, repito, só ajudou a fortalecer essas políticas públicas. Porque a população participando, ela não só ajuda a implementar, como ela fortalece aquela política pública. É um grande exemplo, Cida, o que o Gilberto acabou de citar, Sim. a questão da saúde? Sim, é um grande exemplo a questão da saúde. E esses conselhos, conferências e audiências é o controle social sobre a política pública. Ele é imprescindível para que a política pública realmente aconteça em favor da garantia de direitos da população e do povo. Vocês acreditam que o decreto é uma resposta para as manifestações que ganharam força em junho de 2013? Sim, também acredito. Sim, porque ela responde em parte aos anseios daquela população que dizia: nós queremos mais participação, não nos sentimos representados nos que estão aí no poder de governo, né? Nós queremos participar mais. E aí esse decreto vem numa forma de regulamentar e garantir de fato essa participação social. Tá certo. Estamos recebendo em nossos estúdios Cida Lopes, da coordenação do Comitê Regional do Plebiscito Popular pela Constituinte, e também Gilberto Almazan, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, participando do tema tão importante como hoje, é política que incentiva a participação social. Falei em participação social, você que está em casa pode participar do nosso programa através do nosso e-mail que está aí na sua telinha, visãoemdebate@ig.com.br. Participe do programa, eu encaminho os nossos convidados de hoje. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, então não pegue no controle, não mude de canal. Fique conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate, recebendo hoje em nossos estúdios Cida Lopes, da coordenação do Comitê Regional do Plebiscito Popular pela Constituinte, e Gilberto Almazan, diretor e parceiro do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Gilberto, atualmente, quais são os desafios enfrentados no que se diz respeito à participação? O poder público já está preparado para receber esta participação, na sua opinião? Eu acho que já está tranquilamente. Todo município é obrigado a ter o Conselho Municipal de Saúde, né? Então você já tem alguns secretários, você tem o prefeito, governador, em São Paulo a gente tem os Conselhos Estadual de Saúde, tem o CONSEMA que fala sobre meio ambiente, o Conselho de Segurança Pública, você tem vários conselhos. Então tanto no município quanto no estado, quanto na União, a gente tem uma série de conselhos já em prática, já andando, que tem ajudado muito nas políticas públicas. E eu não vejo problema nenhum de falar que, olha, não tem preparação, não tem isso, não tem aquilo. Acho que é tranquilo, isso vai ajudar muito. Você segue nessa mesma linha, Cida? Eu acho que o movimento social, essa participação social, ela tem várias dificuldades, ela enfrenta muitas dificuldades. Nem todo governo ele é acessível para favorecer a participação popular nos conselhos, né? Uhum. A maioria dos conselhos são paritários e os encontros, as reuniões acontecem em horários que às vezes o povo não pode participar, os representantes da sociedade civil não podem participar. Então tem que se criar uma forma de gestão desses conselhos, de como acontecem esses conselhos, que a população, que aqueles que representam a sociedade civil, as entidades, os movimentos, as entidades de classe, possam participar. Ainda se vê muita dificuldade nesse sentido. Muitos conselhos paritários acontecem por conta que dependem da política pública acontecer, o recurso chegar no município, da existência do conselho. Então, em muitos governos, isso é quase que uma imposição para que realmente os conselhos se constituam. Mesmo acontecendo isso, onde não existe essa obrigatoriedade da existência do conselho para receber os recursos públicos, muitos municípios e governos, por exemplo, não acatam, não fazem acontecer. Só quer dizer, então, em todas as escalas. Posso te dar um exemplo concreto disso? Por exemplo,
O governo federal chamou a Conferência Nacional de Economia Solidária para novembro, agora, para o final desse ano. Os governos estaduais deveriam chamar as conferências estaduais, igualmente os governos municipais. Aqui o governo de Osasco chamou a Conferência Municipal de Economia Solidária, que reuniu mais de 200 pessoas. No estado, o governo estadual convocou a Assembleia, mas não alocou para a realização da Assembleia os recursos necessários para acontecer a conferência. Eu disse Assembleia, mas é conferência. Sim, sim. Então, a conferência estadual aconteceu na cidade de São Bernardo, com a ajuda da Prefeitura de São Bernardo e entidades. E o movimento de economia solidária fez a conferência estadual acontecer, porque se ela dependesse do governo estadual, ela não teria acontecido. Vocês têm barreiras, então? Tem barreiras ainda, se aqui em São Paulo, na grande São Paulo, onde você está no centro da informação, da mobilização, da mídia, já acontece isso que de lá nas cidades pequenas aí. Então, a gente vê que em muitas cidades, em muitos municípios, em muitos estados, acontece essa participação social para receber os recursos, mas que, na verdade, ela muitas vezes não se dá de fato, ela não acontece de fato, essa participação não é favorecida, carecendo aí de uma ação mais eficaz de formação dos próprios conselheiros, de respeito dos poderes constituídos em relação à participação social e por aí vai. Então, engatando a sua resposta, eu pergunto a vocês dois, o decreto tem grande apoio dos movimentos sociais, no entanto, enfrenta aí as barreiras, né? Uma forte oposição dos partidos e meios de comunicação. Por exemplo, o jornal O Globo, né, recentemente chegou a classificar o decreto como um golpe de Estado na base da canetada. Como vocês avaliam essa reação? Cida. A imprensa, eles têm um receio muito grande do controle social e acabam dizendo que isso poderia ser uma censura. Nós tivemos o exemplo, quando Lula assumiu o governo, ele criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, né? E o Congresso, naquele momento, falava, olha, querem passar por cima do Congresso Nacional, né? E não ocorreu isso, né? Não ocorreu. E alguns meios de comunicação, e aí o Globo, que veio da época da ditadura, tem um receio muito grande da participação popular. É um receio que a gente sabe que não vai ter censura, não vai ter nada disso, né? E a participação é sempre muito boa. Eu fico abismado com as críticas que estão ocorrendo quanto a isso. E agora tem gente que tem medo da democracia, né? É um retrocesso, né, Júnior? Podemos classificar assim também, né? Eles têm... No futebol a gente brinca, né? Os santistas falam que são viúvas do Pelé. Esse povo, eu acho que são viúvas da ditadura, né? Então, ainda ressentem da democracia, ressentem, né? Sentem medo da população. Mas eu acho que esse decreto vai fazer avançar muitas questões. Apesar dos problemas que a gente tem nos conselhos, né? O Conselho agora de Saúde do Trabalhador, a gente vai ter uma Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador que está cheia de problemas, né? Problemas, questão de participação, de recursos financeiros, de formação para as pessoas que estão participando, tem um monte de problemas. Mas com todos esses problemas é muito melhor do que se não tivesse nada, se a gente não tivesse a conferência, se a gente não tivesse os conselhos instituídos, né? O grande temor colocado aí por alguns partidos, pela mídia, são que esses partidos, eles representam o grande capital, que não quer perder nada. Certo. À medida em que você desenvolve uma participação popular, uma participação social, e o decreto fala isso, na gestão e no planejamento. Então, é planejar como é que o sistema de saúde vai acontecer e fazer a gestão esse Sistema Nacional de Saúde ou de qualquer outro tema colocado aí dentro dos direitos de cidadania. Se vai alocar recursos para que essa política realmente aconteça, né? Para que os interesses sejam os interesses de garantir a cidadania e não garantir o lucro do grande capital. Então, esse é o grande temor.
Porque esse decreto, ele não traz coisas muito diferentes do que está colocado na Constituição. O Congresso diz, nós vamos perder o direito de legislar, porque os conselhos vão... Não é verdade isso, porque a organização e a constituição de cada conselho ainda é o Congresso que define. Por exemplo, como é composto o Conselho de Saúde a nível nacional, foi o Congresso que definiu. Ele é paritário, metade sociedade civil, 1/3 de representante da empresa de saúde, 1/3 de trabalhador. Então, é o próprio Congresso que define a composição. Então, eles querem criar um terror, e porque estamos em período de campanha, um terror aí, implantar esse terror na população, e isso a mídia faz muito bem, implantar esse terror para que se rejeite um instrumento que é um instrumento de participação popular. Ao mesmo tempo que fere aí a popularidade, que eles querem ferir a popularidade do atual presidente da República, da presidenta, também intimidar a população que não queira participar, que não participe, que não legitime. Esses instrumentos já existem, estão colocados aí. A gente já tem as conferências municipal, estadual, nacional, tem os conselhos municipais, estaduais e nacionais, tem audiência pública. Todos esses instrumentos já estão colocados aí. Só não estão regulamentados o que o decreto está fazendo. Como é que vão se constituir novos conselhos, né? Então, é um passo que a presidente deu na feitura desse decreto, no sentido de já regulamentar essa participação social, que está garantida na Constituição, mas que não estava regulamentada. Que essa participação seja realmente eficaz, né? E que os conselhos, aí eu vou mais além, que os conselhos, na verdade, todos deveriam ser normativos e deliberativos. E eles ainda não são. Tem conselhos que só são consultivos. Esse conselho que o Gilberto citou do desenvolvimento econômico, ele era consultivo. E não, os conselhos têm que ser deliberativos, normativos. O que eles definirem, o que eles discutirem junto com o poder público, porque todo conselho é sociedade civil e poder público, eles realmente sejam acatados pelo poder constituído, seja municipal, estadual ou nacional. Política que incentiva a participação social, o tema do programa de hoje. Está gostando do programa, né? Tema bacana, bastante participativo. Você pode mandar suas perguntas e participar junto conosco. Nós vamos para um breve intervalo. Eu prometo a você que em 30 segundos nós estamos de volta. Fique conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate, trazendo conteúdo e informação a você. Participe do nosso programa, visãoemdebate@ev.com.br, é o nosso canal de informação. A Cida Lopes, que é da coordenação do Comitê Regional do Plebiscito Popular pela Constituinte, é a minha convidada, e o Gilberto Almazan, diretor dos Sindicatos Metalúrgicos de Osasco e região. Eu começo esse último bloco perguntando aos dois se o decreto dá mais espaço para a população na avaliação de vocês, porque os meios de comunicação e a oposição se voltaram contra ele. No bloco anterior aí, foi bem colocado aqui, mas há uma briga aí de espaços, né? Então, basicamente a questão econômica. Então, você tem, por um lado, empresários de todas as áreas querendo mais recursos para as áreas deles, incentivos fiscais e uma série de coisas, e você tem, por outro lado, uma demanda da população por saúde, por educação, por mobilidade urbana, por uma série de questões, e aí você fica numa briga de forças aí para ver quem que leva esses recursos do governo. Quando você tem a participação popular, você começa a dar mais transparência para essas discussões, que hoje não se tem. Então, hoje, você tem discussões no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara de Vereadores, em todos os municípios, no Estado, no Governo Federal, você tem discussões que acabam ali se discutindo em poucas pessoas
e você tem um forte lobby da indústria, do comércio, da área de serviço, dos meios de comunicação, que acabam ficando com esses recursos todos. Quando você tem participação popular, que isso fica mais transparente, essa discussão, e aonde que a gente vai alocar, de fato, os recursos disponíveis, é aí que esses outros meios dizem que, olha, estão querendo dar uma canetada, estão querendo fazer... Na verdade, estão fazendo uma revolução pela democracia. É o meu medo de uma transparência, assim? Sim, é o medo de uma transparência, né? De se discutir com a população, que ela tenha conhecimento, que ela comece a falar, porque à medida que a população começa a participar, começa a falar, ela vai cada vez mais tendo conhecimento e condições de interferir, de realmente participar de um planejamento e de uma gestão de uma política pública. E a política pública, ela tem que estar voltada para todo cidadão brasileiro. Ela não pode privilegiar uma parcela dessa população, como tem acontecido, mesmo que a gente tenha governos de esquerda, governos progressistas, a gente ainda está num estado que é capturado pelo grande capital. A gente vive um estado empresa, não um estado-nação. E essa participação popular vai possibilitar a criação, vai construir um Estado-nação. O que é um Estado-nação? Um Estado que realmente faça políticas públicas que beneficiem o brasileiro e não que beneficie o capital, como é o que está colocado aqui para a gente. Então, só vai haver mudanças sociais, mudança política, a gente vai realmente ter um Estado-nação na medida em que houver essa participação popular, e a primeira medida nesse sentido é fazer a reforma política no Brasil através de uma Assembleia Nacional exclusiva e soberana para discutir a reforma política. Isso é óbvio. O país deixa de crescer também, né? Deixa de crescer. Ele cresce economicamente, mas não desenvolve. Nós somos a 8ª economia mundial, estamos entre a 7ª e 8ª economia mundial. O que é isso? Somos o 7º ou 8º país mais rico dos que compõem lá a Organização das Nações Unidas, e estamos entre os primeiros em má qualidade de vida. Somos o 10º em má qualidade de vida do povo brasileiro. Nós temos apenas 1 minuto, espero que dê. A participação social está garantida na Constituição de 88. Por que a oposição discursa como se a política fosse inconstitucional? Nós já discutimos aqui, mas só para concluir, me parece que a oposição não tem conhecimento das questões sociais, ou pelo menos não interessa, né? A eles não interessa que o povo discuta a sua vida, o seu dia a dia, a sua cidadania, a sua nação. Gilberto? É exatamente isso. Quer dizer, tem medo de discutir com o povo, né? Eu não entendo qual que é esse receio. Mas a população tem resposta para muitos problemas da sociedade brasileira. E eu tenho certeza que se a população começar a participar, muitos dos problemas serão resolvidos. E eu termino o programa de hoje agradecendo a presença dos meus 2 convidados. Esteve aqui Cida Lopes, da coordenação do Comitê Regional do Plebiscito Popular pela Constituinte. Cida Lopes, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Deixo agora as suas considerações finais a todos os nossos telespectadores. Obrigada pela possibilidade de participação, de discutir um tema tão relevante para os munícipes aqui de todas as cidades da região, em especial ao Sindicato dos Metalúrgicos aí que promove esse debate, e é um sindicato que quer favorecer a participação popular e participa em várias instâncias aí dos conselhos paritários. Bom, muito obrigado. E agradecer também ao Gilberto Almazan, ele que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco região. Obrigado mais uma vez pela sua participação e também as suas considerações finais, Gilberto. Eu que agradeço, e o programa foi muito bom, e acho que é importante a gente discutir, ter a participação popular também aqui no programa. Sem dúvida. Obrigado, Gilberto. Agradeço a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e pela sua audiência. Participe do nosso programa Visão e Debate, @ig.com.br. É o nosso canal de informações e de contato com você em casa. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.